vento soprava com força quando Helena avistou a estrada que levava até o topo da colina. As árvores se curvavam sob o peso da chuva fina e o som dos galhos contra o carro ecoava como dedos impacientes batendo no vidro. A cada curva, a paisagem parecia mais deserta. A cidade já ficava para trás, e tudo o que restava agora era o som constante do motor e o farfalhar das folhas sendo arrastadas pelo vento. Helena olhou rapidamente para o papel amassado sobre o banco do passageiro. O endereço estava ali, rabiscado com pressa. Estrada das Águas Claras, número 77, Casa de Vidro. Ela repetiu o nome em voz baixa, como se quisesse se convencer de que aquilo realmente existia. Casa de Vidro. O nome parecia saído de uma lenda, daqueles lugares sobre os quais as pessoas falam em voz baixa, como quem não quer despertar o que está adormecido. A oferta de trabalho tinha surgido de repente. Um e-mail, sem remetente identificado, oferecendo uma quantia generosa para avaliar a estrutura de uma antiga residência abandonada. O texto era direto. Projeto de restauração. Local isolado. Urgente. Helena, arquiteta recém-formada e endividada até o pescoço, aceitou sem pensar muito. Só depois, a caminho da casa, é que começou a se perguntar por que alguém pagaria tanto por um simples laudo estrutural. Quando o GPS finalmente indicou o fim da estrada, ela se deparou com um portão enferrujado coberto de era. Havia uma placa tombada ao lado, onde mal se lia o nome. Propriedade privada. Entrada proibida. Helena parou o carro, respirou fundo e desceu. O ar era frio, úmido e cheirava a metal oxidado. Empurrou o portão, que gemeu em protesto, e o som se perdeu entre as árvores. Do outro lado, uma estrada de pedra levava até o topo da colina, onde uma silhueta de vidro e concreto se erguia contra o céu cinzento. A casa era maior do que ela imaginava. Toda feita de painéis de vidro e estrutura metálica, refletia o ambiente ao redor de forma quase hipnótica. Era como se o bosque inteiro estivesse preso dentro dela, multiplicado em infinitos reflexos. As paredes pareciam vivas, respirando sob a luz fria do entardecer. Helena caminhou lentamente até a porta principal. Via algo de estranho na forma como a casa se impunha. Bela, mas inquietante, como um animal adormecido prestes a acordar. A chave estava onde o e-mail dizia, sob uma pedra próxima à escada. Quando girou a maçaneta, o som metálico ecoou por todo o interior. O ar lá dentro era denso, parado há anos. O chão de madeira rangia sob seus passos. As paredes, feitas de vidro do chão ao teto, deixavam entrar a luz cinzenta do exterior, mas também refletiam a própria imagem dela de todos os ângulos. Era impossível dar um passo sem se ver dezenas de vezes. Ela acendeu a lanterna do celular. O feixe de luz se multiplicou em cada superfície, criando uma ilusão de movimento. Por um instante, Helena teve a impressão de ver alguém cruzando o corredor à esquerda, mas era apenas o reflexo dela, distorcido. Tentou rir da própria reação. Paranoia de primeira visita, murmurou. O e-mail dizia que havia um gerador nos fundos, mas a curiosidade a fez explorar primeiro o interior. Via móveis cobertos por lençóis brancos, um piano empoeirado e quadros virados contra a parede. Sobre uma mesa, um porta-retrato caído. Helena o virou com cuidado. Mostrava um homem de meia-idade e uma criança sorridente, ambos diante da própria casa. Atrás da foto, uma dedicatória desbotada, para que o reflexo nunca nos esqueça. Ela franziu a testa. Que tipo de dedicatória era aquela? Continuou andando. A cozinha era moderna, mas parecia nunca ter sido usada. Tudo estava limpo demais, exceto por uma camada fina de pó. Em uma das paredes, ela notou marcas de dedos, 5, como se alguém tivesse encostado ali recentemente. Passou o dedo e viu que o vidro estava quente, estranhamente quente. Um arrepio percorreu sua espinha. No andar de cima, os quartos estavam quase vazios. O único totalmente mobiliado tinha cortinas pesadas
e uma cama de casal coberta por um lençol amarelado. Helena caminhou até o espelho da penteadeira e parou. Seu reflexo parecia ligeiramente fora de sincronia. O rosto, pálido pela luz filtrada, tinha um brilho estranho. Ela piscou. O reflexo piscou um segundo depois. Helena recuou, confusa. Ajeitou o cabelo, virou-se e olhou novamente. O reflexo agora estava normal. Cansaço, pensou. Foi uma viagem longa. No fim do corredor, encontrou uma porta trancada. Era a única em toda a casa. Ela tentou girar a maçaneta, mas ela nem se mexeu. Encostou o ouvido. Silêncio absoluto. Colou o olho na fresta e por um segundo teve a impressão de ver algo do outro lado. Uma luz fraca, tremeluzente, como uma vela. Mas quando piscou, tudo sumiu. Ao retornar ao térreo, encontrou um pequeno quadro elétrico junto à cozinha. Acionou o gerador e as luzes piscaram até se estabilizarem. A casa inteira brilhou. Um espetáculo de reflexos por todos os lados. Por um instante, Helena se viu multiplicada dezenas de vezes, cercada por versões de si mesma. Algumas pareciam olhar diretamente para ela. Casa de vidro, mesmo, murmurou, tentando quebrar o desconforto. Decidiu montar acampamento na sala principal. Estendeu o saco de dormir, pegou o notebook e começou a anotar suas primeiras impressões para o relatório. Escreveu sobre o estado da estrutura, as rachaduras nas fundações e as janelas espelhadas que pareciam novas demais para uma casa abandonada. Enquanto digitava, ouviu algo bater no vidro. Um som seco, como se uma pedra tivesse sido arremessada. Olhou em volta. Nada. O vento, talvez. Voltou a digitar. 10 minutos depois, o som se repetiu, mais forte. Levantou-se e se aproximou da parede de vidro. Do lado de fora, só havia escuridão, mas no reflexo ela viu algo. Por trás da própria imagem, uma sombra passava lentamente, alta, curvada, movendo-se como se deslizasse. Helena girou o corpo, o coração acelerado. Não havia ninguém. A tensão foi substituída por uma sensação de ridículo. Estou deixando minha imaginação me dominar. Decidiu dormir cedo. Amanhã começaria as medições. Deitou-se, observando o teto transparente. A chuva havia parado e o luar se espalhava por toda a casa. As sombras se moviam devagar, projetadas pelas árvores. Os olhos dela pesaram e o sono veio rápido, mas leve, fragmentado. No meio da noite, um barulho a despertou. Um estalo, como vidro rachando. Ela se sentou, o coração disparado. O som vinha do andar de cima. Ficou em silêncio por alguns segundos, tentando convencer-se de que era o vento. Então ouviu passos, lentos, pesados, arrastando-se pelo corredor. Helena pegou o celular e iluminou a escada. Nada. Subiu um degrau, depois outro. Cada passo parecia ecoar alto demais. Ao chegar ao topo, percebeu algo no espelho do corredor. Um borrão escuro. Deu um passo à frente. O borrão se moveu também, mas em sentido contrário. Helena congelou. O borrão tomou forma. Parecia uma silhueta humana, de costas para ela. E então, sem aviso, a figura virou o rosto. Não tinha traços, apenas uma superfície lisa como vidro polido. Helena gritou e recuou, tropeçando. O reflexo desapareceu. Apenas o espelho, frio e silencioso, a encarava de volta. Respirando com dificuldade, desceu correndo as escadas. Precisava sair dali, mas ao chegar à porta principal, percebeu que ela estava trancada. Girou a maçaneta várias vezes, sem sucesso. Jurava que não tinha trancado. Tentou abrir as janelas, também travadas, todas. O pânico começou a crescer. Ela se forçou a respirar fundo, buscando lógica. Talvez um sistema automático. Talvez as janelas travem com o gerador ligado. Mas no fundo, sabia que não era isso. Enquanto tentava se acalmar, algo chamou sua atenção. No vidro da parede da sala, havia uma marca de mão. Grande, úmida, fresca. Helena se aproximou devagar.
A marca parecia estar do lado de dentro. Ela esticou os dedos e tocou o vidro. Estava gelado, muito gelado. E foi nesse instante que ela viu. Atrás de sua própria imagem refletida, algo se movia. Uma sombra caminhava pelo corredor da cozinha, lentamente, até parar exatamente atrás dela. Helena virou-se num sobressalto. Nada. Olhou novamente para o reflexo. A sombra continuava ali. A sombra permanecia imóvel no reflexo, parada logo atrás dela. Helena prendeu a respiração, incapaz de se mover. Seu corpo estava congelado, mas a mente disparava em desespero. O instinto mandava correr, mas algo, uma curiosidade sombria, a fez se aproximar ainda mais do vidro. O reflexo dela parecia normal, mas o que estava atrás era diferente. A sombra tinha contornos humanos, mas o rosto era indistinto, borrado, como se o vidro não conseguisse reproduzir direito aquela imagem. Então, lentamente, ela viu a sombra levantar o braço. Um gesto lento, quase gentil. A mão subiu, espalmada. E de repente a marca úmida no vidro se moveu, como se o reflexo estivesse do outro lado, tentando alcançá-la. Helena recuou, tropeçando sobre o saco de dormir. O susto fez com que derrubasse o notebook, que caiu no chão e se apagou. Quando olhou de volta para o vidro, a sombra já não estava mais lá. Apenas o reflexo dela, pálido, com o rosto de quem acabara de ver algo impossível. Ela respirou fundo, forçando o raciocínio a voltar. Estou sozinha. Isso é reflexo, é ilusão. Mas no fundo, uma parte dela sabia que não era. Sentou-se e esperou o dia amanhecer, os olhos fixos no horizonte além das janelas. Quando a luz da manhã finalmente invadiu a casa, tudo parecia absurdamente tranquilo. O vidro cintilava sob o sol fraco, devolvendo ao ambiente um ar quase bonito, sereno. Helena levantou-se, os músculos doloridos, e foi direto à cozinha em busca de café. Mas ao passar pelo vidro onde vira a sombra, percebeu algo que a fez parar. A marca da mão ainda estava ali, só que agora havia mais de uma, pelo menos umas 10, espalhadas por toda a parede em diferentes alturas, grandes, pequenas, algumas tão altas que ela não alcançaria nem de ponta de pé. Pareciam ter surgido durante a noite. Helena sentiu o estômago se revirar. Pegou o celular e tirou fotos. Precisava registrar tudo. Talvez houvesse uma explicação lógica. Condensação, variação térmica, qualquer coisa. Mas o que mais a inquietava era que algumas das marcas pareciam vir de dentro do vidro, não da superfície. Decidiu explorar novamente o andar de cima à luz do dia. A claridade ajudava a de afastar o medo. Passou pelo corredor, tentando ignorar o espelho onde vira o rosto sem traços. Agora ele refletia apenas a luz do sol e a poeira suspensa no ar. Ainda assim, a sensação de estar sendo observada não a abandonava. Abriu armários, inspecionou os cômodos, anotou medidas. Tudo normal. Até chegar novamente à porta trancada no fim do corredor. Durante a noite, ela tinha ouvido barulhos vindos dali. Aproximou-se e, pela primeira vez, notou que a fechadura parecia ter sido forçada. Via arranhões profundos ao redor, como se alguém tivesse tentado abri-la com algo pontiagudo. Encostou o ouvido. Nada. Bateu levemente. O som devolvido não era oco. Parecia abafado, como se algo grande estivesse do outro lado. Um calafrio percorreu seu corpo. Depois, eu vejo isso. Desceu e começou a fazer medições estruturais. Cada passo ecoava, reverberando nas paredes de vidro. E quanto mais tempo passava ali, mais percebia pequenos detalhes estranhos. Reflexos que pareciam atrasar meio segundo. Sombras que se moviam em direções opostas. E uma sensação constante de que a casa não estava vazia. Por volta do meio-dia, ela resolveu sair um pouco para respirar. Abriu a porta dos fundos e o ar fresco da floresta a fez sentir-se viva novamente. Deu alguns passos para fora, olhou para trás e o sangue gelou.
Do lado de fora, o vidro da casa refletia o bosque, mas também algo mais. Atrás da própria silhueta refletida havia outra figura. Não era sombra, não era borrão, era alguém parado, do lado de dentro, olhando para ela através do vidro. Um homem magro, alto, vestindo algo parecido com um jaleco branco. O rosto estava parcialmente coberto pela luz, mas ela viu o suficiente. Os olhos eram fundos, negros como buracos. Helena virou-se imediatamente. Dentro da casa não havia ninguém. Correu para dentro, abrindo portas, chamando alto. "Tem alguém aí?" O silêncio respondeu, mas o reflexo do homem tinha sido nítido demais para ser imaginação. Voltou à sala e notou algo diferente. O porta-retrato que ela havia deixado sobre a mesa agora estava no chão, virado. Pegou-o, virou novamente e prendeu a respiração. A foto havia mudado. Na imagem, além do homem e da criança, agora havia uma mulher de cabelo escuro, com expressão assustada, olhando para trás. E o rosto era o dela. Helena deixou o porta-retrato cair. O vidro se quebrou em 1000 pedaços, espalhando reflexos pelo chão. Por instinto, olhou para o espelho maior da sala e viu. Entre os cacos refletidos, uma silhueta se movia por conta própria, independente do que ela fazia. Era como se cada fragmento mostrasse uma parte diferente do mesmo ser. Um braço num canto, uma perna noutro, o rosto espalhado em dezenas de pedacinhos. E todos se voltaram para ela ao mesmo tempo. O ar ficou pesado. Ela correu para o corredor, sem saber exatamente o que procurava. Subiu as escadas quase tropeçando, o coração batendo no pescoço. A cada passo, os reflexos das paredes pareciam acompanhá-la. As versões dela no vidro sorriam quando ela não sorria. Piscavam em momentos errados, e uma delas, ela jurou ver, estava de olhos totalmente pretos. Ao chegar novamente à porta trancada, percebeu algo diferente. A maçaneta agora estava ligeiramente girada. Alguém, ou alguma coisa, a havia destrancado. Helena hesitou. O bom senso gritava para descer, sair dali, dirigir até a cidade mais próxima. Mas a curiosidade, aquela mesma que a trouxe até ali, venceu. Girou a maçaneta e empurrou a porta devagar. O cômodo era pequeno, completamente cercado por painéis de vidro opaco. No centro, uma cadeira metálica. Em volta, cabos antigos, equipamentos enferrujados e algo que parecia um monitor acoplado ao espelho maior. Era como uma sala de observação. Ela se aproximou da cadeira e notou uma inscrição gravada no assento. Memória experimental. Projeto reflexo. O coração acelerou. Lembrou-se da dedicatória no porta-retrato. Para que o reflexo nunca nos esqueça. Talvez fosse isso. O homem das fotos devia ser o tal inventor. Mas o que ele tentava fazer? Olhou para o monitor. Estava desligado, mas um brilho fraco pulsava no canto inferior. Tocou o botão de energia. A tela chiou, exibindo uma gravação antiga em preto e branco. O homem do reflexo apareceu, mais jovem, com o mesmo jaleco. Ele falava para a câmera com voz trêmula. Se alguém estiver vendo isso, significa que o espelho ainda está ativo. A superfície retém ecos de consciência. As memórias, as emoções, tudo o que refletamos permanece. Cuidado com o que você vê. O vidro aprende. A gravação cortou abruptamente. Helena recuou, os olhos fixos no espelho da sala. Por um segundo, a superfície pareceu pulsar. Ondas sutis se formaram, como se o vidro fosse líquido. E então, algo se moveu lá dentro. Uma mão, do outro lado. Os dedos se curvaram lentamente contra o vidro, deixando marcas idênticas às que ela havia visto na sala principal. A diferença é que agora ela via claramente de onde vinham. Eram mãos humanas, pressionando o outro lado do espelho. Várias. Helena deu um passo para trás. As marcas se multiplicavam.
1, 2, 10, 20, espalhando-se por toda a parede, e entre elas um rosto começou a surgir. Não era o do inventor, nem o dela. Era algo sem forma definida, uma mistura de feições, como se o vidro estivesse tentando criar um ser a partir de todos os reflexos que absorvera. O rosto se formou, abriu a boca, mas não saiu som algum. Ainda assim, Helena sentiu dentro da cabeça uma palavra, clara, fria, como se fosse sussurrada dentro do crânio. Fique! Ela gritou e correu para fora, tropeçando nos degraus. Desceu a escada, atravessou a sala e tentou abrir novamente a porta da frente. Dessa vez, a maçaneta girou. A porta se abriu com força e o ar fresco da floresta a atingiu como um golpe. Helena correu até o carro, jogou a mochila no banco e ligou o motor com as mãos trêmulas. O carro arrancou em meio à lama, os pneus patinando. Enquanto descia a estrada, olhou pelo retrovisor e viu a casa se afastando, reluzente sob o sol. Por um instante, pensou ter visto o próprio rosto refletido na fachada de vidro, observando-a de dentro. Sacudiu a cabeça, tentando se convencer de que era apenas a imaginação. Mas quando estacionou horas depois num posto de gasolina para respirar e pegou o celular, algo a fez congelar. Viu uma nova pasta na galeria, criada automaticamente. Nome: Reflexos. Dentro dela, dezenas de fotos, todas tiradas dentro da casa de vidro. Mas o mais aterrorizante era que em todas as imagens, atrás dela, em algum canto, o homem do jaleco estava lá. Helena deixou o celular cair. E no vidro da janela do posto, o reflexo do homem apareceu novamente, bem atrás dela, sorrindo pela primeira vez. Mas e se o reflexo que observava Helena não estivesse apenas imitando, e sim aprendendo? O que mais a casa de vidro esconde sob aquele brilho perfeito? Amanhã, parte 2. Os reflexos não mentem. Não perca o desenrolar dessa história aqui, no Ecos Sombrios. Às vezes, o que você vê no espelho também está te vendo.